Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. No dia de hoje, dia 23 de junho, nós iremos refletir o texto do Evangelho, capítulo 7, versículos de 15 a 20. O Evangelho de Mateus, já fazem vários dias que a nossa reflexão, segundo o calendário litúrgico, é em cima deste evangelista ou esta comunidade que escreve então o Evangelho ali por volta do ano 80 a 90 do primeiro século. É importante nós percebermos que, se nós olharmos o questionamento que Jesus vai fazer no texto de hoje, ele não está desligado do conjunto do Evangelho inteiro, dos 28 capítulos que Mateus escreveu. É importante percebermos como que o texto, que é o macro texto, o grande texto do Evangelho, ele tem como preocupação de Jesus e no mesmo tempo da comunidade que está escrevendo, sempre mostrar para os novos e novas seguidores e seguidoras, aqueles e aquelas que entrarão na comunidade cristã, a diferença entre aquilo que Jesus ensina daquilo que havia sido ensinado anteriormente. E no mesmo tempo, há esta preocupação em mostrar a incoerência daqueles que estão questionando os ensinamentos dos discípulos e discípulas de Jesus. Principalmente no Evangelho de hoje, quando se fala dos falsos profetas e dos verdadeiros profetas, é uma reflexão e no mesmo tempo uma denúncia dos falsos profetas, que eram aqueles e aquelas que utilizavam a palavra da Sagrada Escritura, mas que viviam a injustiça, ou seja, viviam a incoerência. Lembremos aqui que o fio da justiça no Evangelho de Mateus, ele perpassa desde o primeiro capítulo até o capítulo 28. Todo o Evangelho é a base, é o fundamento, podemos dizer assim, é o pilar mestre que segura, que sustenta todo o ensinamento de Jesus neste Evangelho é a justiça. E por incrível que pareça, a justiça, lembremos aqui, também se faz presente na própria vida de Jesus. É a justiça encarnada, ou seja, que ganhou corpo, que ganhou carne, que é o próprio Jesus. E não podemos esquecer que Jesus, como então o Evangelho fala de justiça, não é o justiceiro. Por que temos que falar isso? Porque dentro da tradição judaica, e aqui como o Mateus está falando para os judeus, que ainda tinha aquela mentalidade que se houvesse algum tipo de injustiça ou de acontecimento grave dentro da comunidade judaica, principalmente nos assassinatos, viria um Goel, ou seja, um enviado de Deus para reparar, para cobrar o sangue daquele homicídio, podemos dizer assim, naquela época. E Jesus, ele não é o Goel, ele não é aquele vingador de sangue, ele não veio cobrar de ninguém a vida de ninguém, mas sim ele veio fazer com que todos pudessem viver e viver dignamente. Por isso então que a justiça no Evangelho de Mateus ganha outra perspectiva, outra maneira de se compreender o que é a justiça e no mesmo tempo o que é ter fé. E também o que é acreditar no divino, aonde está esse divino, como que ele se faz presente na vida das pessoas. Bem diferente, sem dúvidas, daquilo que os fariseus e escribas ensinavam. Aqui, Jesus, por intermédio do evangelista, ou daqueles e aquelas que escrevem este conteúdo, também é mostrar, é desvelar a incoerência destes líderes e dessas líderes. Por isso, então, que Jesus, geralmente, por que pareça, não consegue estabelecer um diálogo fraterno com os fariseus. Ou seja, Jesus, sim, da parte dele, ele acolhe, ele escuta, ele orienta, ele fala, sem dúvidas,
ele vê nos fariseus e nos escribas um irmão, o seu irmão, os seus irmãos. Mas, da outra parte, os fariseus, doutores da lei, e depois muitas vezes entram também os sumos sacerdotes e os sacerdotes do templo, que muitos deles também eram fariseus, também eram escribas ou doutores da lei, e eles começam a articular a morte de Jesus. É uma maneira de enciumar-se daquilo que Jesus está fazendo ou ensinando. Entra o ciúme obsessivo, entra a inveja, e lembremos que a própria palavra inveja, que está ligada à não visão, não ver, por isso que a inveja sempre traz essa carga de agressão, de injustiça, porque ao invejar alguém, se invisibiliza o outro, ou este alguém, o outro deixa de ser alguém, e aí vale tudo. E era isso que eles já começavam a articular contra a pessoa de Jesus e também os seus ensinamentos. Ouçamos então o evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. É assim, então, que o Evangelho de hoje nos ajuda a ouvirmos atentamente os ensinamentos de Jesus. Vejamos, ouvirmos atentamente o ensinamento de Jesus. Que é importante nós ouvirmos e, por intermédio da audição, abrir-nos para a compreensão textual. A literatura, sem dúvidas, ela está plena ou cheia de simbologias. Lembremos que desde o início da Escritura ou da Bíblia, nós temos a presença da árvore. Lá no Jardim do Éden, nós já temos uma árvore que é a árvore da vida. Aquela árvore, podemos dizer assim, que gera vida, que dá vida em abundância, como diz o evangelista João. É aquela que gera frutos para a vida. Mas também podemos encontrar a árvore que não gera frutos saudáveis para a vida daqueles que se alimentam desses frutos. E é interessante nós percebermos aqui que nesta árvore que produz frutos bons é a própria divindade, ou seja, é o próprio Deus. Lembremos aqui que nós temos N momentos da nossa literatura bíblica aonde as árvores se fazem presentes. Sejam as árvores do carvalho de Mambré, seja a videira, seja a figueira, seja a oliveira, enfim, nós temos N momentos bíblicos em que personagens, profetas, profetisas iam falando sobre a presença divina na vida das pessoas e também na vida das comunidades, ou seja, dentro das tribos, porque nós também temos que perceber que em muitos momentos nós tivemos as tribos de Israel. E como que então os profetas também estavam presentes dentro das tribos de Israel. E depois, quando se tornou monarquia, eles também continuaram presentes no mundo da monarquia, os profetas. E nós ali encontramos os profetas, os falsos profetas, e no mesmo tempo os verdadeiros profetas. E para nós entendermos, é para nós percebermos que, então, fazendo uma referência ali no Gênesis, existe também a árvore que não produz frutos bons. Talvez o fruto da injustiça, da marginalização, da exploração. Lembremos que o conteúdo do Gênesis ele está sendo escrito na Babilônia. Uma parte na Babilônia, outra parte no Egito. Então, o próprio Adão e Eva
é para explicar a metáfora daqueles que estão trabalhando com trabalhos forçados. É importante nós percebermos isso e sabermos isso também. Digo isso, o que tem a ver essa reflexão? É que a primeira leitura, nessa semana, a igreja, então, sugere, por intermédio do calendário litúrgico, que também tenhamos um olhar e façamos um estudo do livro do Gênesis. Nessa semana, nós estamos conhecendo um pouco da trajetória de Abraão e Sara. Então é importante nós também termos esse conhecimento. E como que eles vão vivendo a justiça? Aonde está a justiça? Desde esses primórdios da fé. Porque com o Abraão nasceu a palavra hebreu. E a palavra hebreu, no hebraico, quer dizer escravo. Então é importante nós entendermos e sabermos também essa questão. A justiça, porque onde há justiça, provavelmente não há escravo, não há escravidão, não há exploração, não há marginalização, porque todos são tratados com dignidade. O profeta Ezequiel, no capítulo 34, depois se quiserem ler com calma, todo o capítulo 34 é uma crítica, é uma denúncia fortíssima do profeta Ezequiel aos reis judeus, que exploram o povo, enganam o povo, são árvores más. Por quê? Porque não geram o fruto da vida. Porque o rei também era responsável pela vida do povo e não faziam. O próprio Natã, o Natã é um profeta palaciano. Palaciano porque vivia e convivia com Davi. Mas quando Davi cometeu a injustiça de roubar a esposa do seu amigo, a Betsabeia, do seu amigo Urias, e escalar na linha de frente para que Urias pudesse, no combate ou na guerra, ser morto ou ferido de morte, o Natã vai dizer para o Davi que ele cometeu uma injustiça. Ou seja, Natã, sendo profeta verdadeiro, não se cala diante da tirania do próprio rei Davi. Assassinato, cometeu um assassinato. Então é assassino. Nós vamos ver também em Reis, 1 Reis, capítulo 21, versículo 1, seguintes. O profeta Elias não se calou diante da barbaridade cometida pelo rei Acabe e sua esposa Jezabel. Eles cometeram também um assassinato e um roubo. Cometeram um assassinato porque mataram Nabote. Nabote tinha uma propriedade de vinha. Roubaram a propriedade do Nabote, assassinando Nabote. E o próprio Elias vai denunciar a ganância, o ciúme, a crueldade do rei Acabe, que não faz aquilo que ele deveria fazer. Ou seja, não é árvore boa, porque seus frutos geram morte. Seus frutos geram desigualdade. Vejamos, estes então são os principais profetas. Ezequiel, Natã, Elias, Samuel, porque a denúncia que Natã faz para o Davi é lá, segundo Samuel, capítulo 2, versículo 1. Então é importante nós percebermos como que eles viviam, como que eles faziam para ter essa coragem e dizer das atrocidades que eles estavam praticando. Também no livro do Pedro, que é a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, 3, a comunidade, também ali por volta do ano 70, 80, não sabemos bem quando que essa carta foi escrita, mas afinal, a comunidade está também denunciando os falsos mestres que entravam na comunidade para explorar o povo, enganar o povo com falsas mensagens. E o Paulo então vai dizer que todos os frutos bons da árvore boa são gerados pelo Espírito, ou seja, frutos do Espírito, que é o amor, a alegria, a partilha, a bondade, a maturidade e a mansidão. Meus amigos e minhas amigas, para concluir, lembremos daquilo que o João, evangelista, ou na comunidade de João, vai dizer: se alguém não permanece em mim, não gera frutos. O que quer dizer isso? É que quando nós, então, sendo cristãos e cristãs, estamos permanecendo unidos em comunhão com Jesus, nós vamos praticar, ou seja, vamos gerar, vamos produzir os frutos da igualdade, da fraternidade, o fruto do amor, do perdão, da compaixão. Porque Jesus é a referência da nossa vivência de fé. E aqui também é da comunidade de Mateus.
Que então possamos aprender que o fogo, onde o texto vai dizer que toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Lembremos aqui, meus amigos e amigas, não é punição. Jogar no fogo é nós todos cortarmos em nós aquilo que não produz frutos bons. Porque todos nós podemos ser uma árvore boa, ou seja, que produz frutos bons, ou uma árvore que produza frutos maus. Mas nem por isso Jesus vai nos cortar e jogar no fogo. Por quê? Porque Ele é o Deus da misericórdia, Ele é o Deus do perdão. E é isso que nós temos que entender. Jesus veio para que todos nós pudéssemos fazer com que o fogo não seja o fogo da punição, mas sim o fogo que pudesse nos ajudar a perceber, a iluminar, a alumiar a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, para nós então percebermos o que nós estamos produzindo que não é interessante nem para nós e nem para os outros. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guie. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe.